Som e boa noite a todos. Graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Parece que o inverno veio para ficar, né? Congelante, né, irmãos e irmãs? Tudo bem, irmão Josinho? Paz. Vamos iniciar o nosso culto. Um culto de louvor e adoração a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, Pai, de iniciarmos esse trabalho, esse culto que nós prestamos a Ti. É um culto de adoração a Ti, porque nós nascemos para isso, para glorificar e adorar o Teu santo nome. O Senhor se faz presente nesse lugar, nessa noite. O Senhor se move entre nós, o Senhor está em nós. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, nós precisamos que o Senhor reavive a sua igreja, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, estão cansadas, abatidas, desanimadas, Senhor. Nós precisamos, Pai, que um reavivamento, Pai, aconteça no nosso meio, Senhor. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti. Fala conosco nessa noite. Queima o nosso coração com a palavra, Senhor Jesus. Ah, Pai amado, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Nós queremos também, Pai, repreender nesse lugar todo o espírito contrário ao Teu, Senhor. Porque a palavra diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, Pai. E nós queremos resistir, Pai, e dizer que nesse lugar só há espaço para o Senhor, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o nosso Deus, o nosso único Senhor a quem servimos. Nós repreendemos todo espírito impuro, todo demônio, Pai, toda potestade, toda ação do maligno. Nós repreendemos, que caia por terra em nome de Jesus. Que vidas sejam salvas neste lugar, através da pregação da palavra, através da oração, através das nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e agradecemos, certos de que o Senhor já recebeu a nossa oração no Teu santo trono, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Renatinha vai dirigir o culto aqui. Graças e paz, irmãos. Amém. Hoje iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante Ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso nenhum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que Ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-me a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.
Todavia, da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele terá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, com o conhecimento do seu servo. O justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quilhão, com os grandes e com os poderosos repartirá. E ele o despoja, porque derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Aqui o Senhor fala que, sobre Jesus. Ele aqui fala sobre ele ser maltratado, pisado, sobre ele ter sido rejeitado. Mas ele não deixou de cumprir o propósito dele, que foi morrer na cruz para nos perdoar. Ele sofreu por nós e ele perdoou os pecados que não havia perdão. Então, que possamos realmente viver para Cristo. A glória de Deus ela é perfeita. A glória de Deus, a gente consegue ver a glória de Deus em todas as coisas. Nós conseguimos ver a glória de Deus em nossas vidas mesmo. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que há nessa terra é perfeito porque foi Deus que fez. Foi criado pelas próprias mãos dele. Então que possamos ver a glória de Deus em tudo. E esse louvor que queremos cantar fala sobre isso. Fala sobre darmos glórias e honras ao Senhor. Porque Ele é um Cordeiro Santo. Ele é um Cordeiro Imaculado. Amém? Gostaria de chamar as meninas do louvor para cantarmos. Os que puderem ficar de pé, vamos entoar louvores ao nome do Senhor. Amém?
Os irmãos que tiverem seu dízimo e suas ofertas, coloquem aqui no gasofilácio e depois estaremos orando, amém? Começasse a orar agradecendo ao Senhor por tudo que você já passou, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele te entregou, por tudo aquilo que Ele te deu. Às vezes, na maioria das vezes, a gente vem à igreja e sempre pede, né? Ai, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas a gente esquece de agradecer. Esquece de agradecer tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então, enquanto estivermos louvando aqui, levante com a igreja, pastor, ajude a igreja, levante um clamor de agradecimento ao Senhor por você estar aqui hoje, pela sua família estar bem. Talvez eu não sei o que você está passando lá, talvez seja um momento de dor, um momento difícil, mas agradeça ao Senhor, porque nas lutas Ele também está presente, porque é das lutas que vem as vitórias, e você já é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém?
Mas o Senhor nos deu, meu Pai, o Senhor nos deu a tua carta de graça. O Senhor nos deu o teu amor, o Senhor nos deu o teu perdão, o Senhor nos deu a liberdade, Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, meu Pai, meu Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Muitas vezes não vemos porque elas são minúsculas, mas o Senhor está ali. O Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, meu Pai, querido, amado Deus. Não que não possamos ver apenas as grandes coisas que o Senhor pode fazer por nós, mas também podemos ver as pequenas. Senhor Jesus Cristo, que quando estivermos fracos, meu Pai, que o Senhor por se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor. Que a gente possa, meu Pai, que meu Deus, todos os levantar da cama e falar: obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, que meu Deus, por tudo que o Senhor fez e faz na minha vida. Ainda que eu não veja, mas eu sei que o Senhor está ali comigo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa igreja, meu Pai. Por cada um que está aqui, Senhor Jesus Cristo. Não sabemos, meu Pai, meu Deus, o que está, Senhor, se passando em cada lar aqui, mas Tu sabes, Senhor, e Tu sabes, Senhor Jesus Cristo, o prazer, Senhor, que cada um, Senhor, está aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Senhor, eu amo estar na Tua casa, meu Pai. É o melhor lugar que eu poderia estar, meu Pai. Graças te damos, Senhor, por esses louvores, meu Pai. Que o Senhor receba ele aí, meu Pai, como um cheiro suave na Tua presença, Senhor. E já agradecendo, Senhor Jesus, pelos dízimos, as ofertas que foram empregadas aqui, Senhor, no gasofilácio. Abençoa cada família. Que o Senhor não deixe faltar nada, meu Pai, que não Deus para nenhum aqui, meu Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um dos Teus servos, Senhor. Seja como emprego, Senhor, ou com qualquer outra coisa que eles necessitam, meu Pai. Assim eu oro e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Agora teremos um momento missionário, amém? Amém. Pode ligar a luz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Como podem ver, eu estou me recuperando aqui de uma gripe que eu tive semana passada, então não vou me prolongar muito hoje. Eu quero deixar dois avisos, tá? O primeiro é que no próximo domingo será o encerramento de missões mundiais, tá bom? Então, irmãos, não faltem, tragam visitantes e também pode trazer a sua oferta. Quem sentiu no coração, orou, também nesse dia traga a sua oferta. E nesse dia que os irmãos forem entregar a oferta, tem esse envelope branco aqui. Tem os de dízimo que são amarelos, os brancos são de ofertas para missões. Então, nesse dia os irmãos tragam. Eu vou pedir para que a Gessiane pegue essa cesta aqui, gente, por favor. Isso, tá vendo essa cesta bonita aqui? Pode ser sua. Irmãos, brincadeira, tá? Não, mas pode ser sua sim. É uma cesta missionária. Então, eu senti, orei, falei com Deus e eu então montei essa cesta, tá? Para que cada valor aqui entregue pela cesta, a gente vai fazer um sorteio, vou fazer um sorteio no primeiro domingo de julho. Então, também não falta quem pegaria o seu número, não falte nesse dia, tá? Então, cada número que o irmão pegar vai pagar um valor de R$10, tá bom? Eu não consegui trazer hoje o bloquinho, a Rê ficou de ver isso pra mim, ela vai vir na semana e aí vai trazer na quarta-feira. Então, na quarta-feira, os irmãos que vierem da igreja podem já comprar o seu primeiro número. Isso, e aí no primeiro domingo de junho a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Então, todo o dinheiro arrecadado aqui para a sexta será enviado para missões mundiais, tá bom, irmãos? Quem for trazer o seu dinheiro, por favor, procure o tesoureiro da igreja, não entregue para mim, não entregue para a Gessiane e não entregue para a Renata. É para o tesoureiro da igreja. Irmã Joana, o irmão Toninho vai vir na próxima quarta, tem o Denis também. Gente, o Denis, meu irmão ali atrás, ó. Ele é o segundo tesoureiro, então também pode entregar para ele, tá bom? Lembrando que quanto mais números comprar, mais chances tem de ganhar, tá bom? E você também, que contribuiu e acabou não ganhando a cesta, irmão, você sabe que você também está ganhando, porque você está alimentando
libertando almas lá fora, tá bom? Então, também fica esse aviso aí para a igreja. E às vezes a gente tem muito chocolate, tem muita coisa. Então, quem ganhar é um sopro, brincadeira, é abençoado. Então, a gente já vai começar se despedindo, né, dessa música tão bonita de missões mundiais. Que os irmãos, então, cantem bastante, ouçam ainda mais, para que no domingo a gente cante ela com toda a força. Vai ser o nosso último domingo. Amém, irmãos? O que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Amém, glória a Deus. Que possamos realmente ajudar missões. Missões é maravilhoso. Eu amo missões. Bom, agora nós iremos chamar as crianças e os adolescentes para orar aqui na frente.
Irmãos, antes de orar, eu quero parabenizar o nosso futuro pastor. Me perdoa. Então, pastor, já quase nosso pastor, que Deus te abençoe. Eu vi as fotos, foi linda a ordenação, mas eu não pude estar presente. Os irmãos, alguns aqui sabem, eu estava no acampamento missionário e não consegui estar presente. Então, no fim de semana passado, eu fiquei sem vir por este motivo. Mas, pastor, saiba que as nossas orações pela sua vida continuam, vai continuar sempre. E que Deus venha te capacitar você, sua família, seus filhos. Que aqui seja um local não apenas de aprendizado, mas de crescimento para você e para toda a sua família. Amém? A gente louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Vocês têm sido e é uma bênção para a nossa igreja. Então contem com as nossas orações e com o nosso apoio total aqui. Amém. Vamos orar pelas crianças, irmãos. Deus, em nome de Jesus, eu louvo, agradeço ao Senhor, Pai, por mais uma vez na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará ainda por nós, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu apresento essas crianças diante de ti, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por cada vida aqui, ó Pai, representada por essas crianças, Senhor. Os pais deles, ó Pai, talvez alguns não estão aqui, Senhor Jesus. Mas eu creio, ó Pai, pelo poder da tua palavra, ó Pai, pelo poder da palavra que há em teu nome, ó Pai. Que, ó Deus, a família dessas crianças, ó Pai, ainda não se renderá aos teus pés, Senhor, através da vida deles, ó Pai. Então, capacita-os, dê sabedoria, ó Pai. Dê sabedoria também para as professoras, para as tias que estão com eles, ó Pai. Irmãs, ó Pai, que o Senhor chamou, ó Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, capacita-as, ó Pai, para que elas possam, ó Pai, entregar verdadeiramente, ó Pai, a tua palavra para essas crianças, Senhor Jesus. Abre a mente delas, ó Pai, que elas sejam luz e o sal da terra por onde passarem. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço, meu Deus. Amém. Bom, agora eu quero chamar o pastor Jaime para a palavra. Vamos orar por ele, irmãos. Tenham suas mãos aqui. Amém? Senhor Deus, Pai querido e Pai bondoso, Senhor. Aqui está, Senhor, teu servo, meu Pai. Senhor Jesus, usa ele, meu Pai, meu Pai, Deus, poderosamente, Senhor. Faça, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, meu Pai, entender, Senhor, a palavra, Senhor, que já foi plantada, Senhor, no coração dele, meu Pai. Para que o Senhor inunde, Senhor, nossos corações, meu Pai, com o que o Senhor quer que ouçamos essa noite, meu Pai. Eu oro pela vida dele e já, Senhor Jesus, que me agradeceram por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração do teu servo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Isso. Isso. Graça e paz a todos. Aqueles que eu não cumprimentei. Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu queria agradecer a Deus pela vida dessa igreja. O sentimento também é recíproco, viu, Tamires? Pela vida dessa igreja. Essa igreja é um marco na minha vida e na vida da minha família. É onde eu fui ordenado ao ministério pastoral, onde Deus está cumprindo o plano de Deus na minha vida. Então vocês marcaram a minha história. Amém? Então eu sou muito grato a Deus por causa de vocês dessa noite. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos hoje numa passagem do livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Nós vamos falar um pouco sobre o amor e a humildade. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Filipenses capítulo 2. E vamos falar um pouco sobre a nossa caminhada com Cristo, né? A nossa salvação. Filipenses capítulo 2, dos versos 1 até o verso 16. E agora eu quero fazer diferente. Eu quero que todos aqueles que sabem ler e que queiram fazê-lo, que leiam. Cada um vai ler um versículo, do 1 até o 16. Já pode começar. Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns
entráveis afetos e compaixões. Versículo 2. Completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensamento, a mesma coisa. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por angora, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existe em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse ser apagado, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo. Pode continuar, Denis. A si mesmo, assumindo a forma que lhe serve, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus também o exaltou com essa soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e da terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Esse lado de cá poucos estão lendo, hein? Vamos ler, gente. Versículo 12. De sorte que ninguém assumir como sempre obedecente, não só na minha presença, mas também na minha presença. Assim também opera vós céu em todo o tempo. 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa. Irmãos, essa carta, essa parte, essa perícope que nós acabamos de ler, foi escrita pelo apóstolo Paulo e endereçada à igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que ficava na Macedônia, próximo ali da Grécia, onde hoje é a Grécia, em cima, lá na Macedônia, aquela região. E era uma cidade muito importante. O livro de Atos, capítulo 16, verso 12, vai falar que Filipos era o primeiro distrito e a colônia do Império Romano. Ali passava uma estrada, né? Roma tinha esse costume, né? O Império Romano tinha o costume de construir estradas. Então, eles construíram muitas estradas. Então, onde tinha estrada, era rota de comércio, e Filipos estava ali, era uma cidade muito importante. E o apóstolo Paulo, ele se dirige para essa igreja que ele mesmo, Paulo, Silas ou Silvano, fundaram. No livro de Atos, capítulo 16, você consegue ver isso. Essa cidade de Filipos foi aquela mesma cidade onde Paulo expulsou o demônio de uma jovem, né, que adivinhava, dava lucro a seus senhores. Então ele fundou essa igreja em sua segunda viagem missionária, né? Ele fez a primeira, a segunda e a terceira viagem pela Ásia Menor, pela Europa, e fundou essa igreja. A igreja de Filipos, ela era formada por pessoas que eram convertidas vinda do paganismo e se converteram ao judaísmo, e aí se converteram ao cristianismo. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos não com o intuito de doutrinar a igreja de Filipos, mas com o intuito de agradecer aos filipenses pelas doações,
né, e pelas comunicações com que o povo de Filipos fazia com Paulo. Ele estava preso em Roma, provavelmente há divergências sobre isso, mas ele estava preso em Roma e escreveu para Filipos. Então, o pessoal de Filipos fez uma arrecadação, mandava donativos para Paulo, para manter o seu sustento. Então ele escreve essa carta para o pessoal de Filipos. E o tema principal dessa carta é o encorajamento. Paulo ele quer encorajar os irmãos de Filipos a crescer, a se desenvolver. E é uma igreja que Paulo tem um amor, um apreço muito grande, porque ele se dirige de forma mais pessoal. Ele cita alguns nomes de algumas pessoas, por exemplo, Cinti, Evódia, que eram duas mulheres que tinham ajudado muito ele no ministério. Ele cita Clemente de Roma, que foi um dos pais da igreja. Então, ele tinha um relacionamento muito íntimo com essa igreja. E nessa parte que nós acabamos de ler, ele instrui a igreja de que a igreja deve se apegar ao amor e à união e à humildade. E ele começa assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, há entranhados afetos, se há entranhados afetos e misericórdia, entranhados, isso quer dizer das entranhas. Quando se falava em emoção, em carinho e amor, se referia ao intestino, entranhas, né? Há entranhados afetos. Se isso existe entre vocês, completai a minha alegria. Porque ele estava alegre. Por isso que ele estava escrevendo essa carta. Ele estava em comunhão com eles, feliz porque a igreja de Filipos estava, de fato, vivendo o cristianismo tal qual ele pregou, tal qual ele ensinou. Então ele estava feliz. E ele fala: olha, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tinha ali uma rusga entre duas mulheres, a Cinti e Evódia, mas era coisa pequena. Tanto é que ele pede ao pastor para que ele intervisse. Ele fala: completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele fala: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando um aos outros superiores a si mesmo. Então, ele está exortando a igreja a que a igreja se ame, que a igreja tenha um sentimento de humildade. Tanto é que do versículo 5 até o versículo 11 ele vai falar isso, porém ele vai evidenciar o que Jesus fez. Ele vai... Vocês estão ouvindo bem? Tá bem? Então ele vai evidenciar do 5 até o 11 o que Jesus fez. Então ele fala: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo Jesus? Então você continua lendo, versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, ou outras versões, não se considerou ser igual a Deus. Então ele escreve e fala: olha para Cristo, tenha isso que ele teve no meio de vocês. Considerem sempre o outro maior do que vocês. Um exemplo de humildade. Humildade, irmãos, e amor são coisas inerentes ao cristianismo. Nós temos que ser humildes e temos que amar. Os fariseus experimentavam Jesus a todo momento. E uma desses testes que eles faziam com Jesus, veio um grande doutor da lei e falou para ele: mestre, Rabi, qual que é o maior mandamento? E Jesus sintetiza a lei de Moisés no mandamento, que são dois: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o amor, ele está intimamente ligado àquilo que se chama cristianismo. Não há como ser cristão sem ter amor. Não há como ser cristão sem ter humildade. Por quê? Porque Jesus é o exemplo disso. Ele é o modelo, o paradigma, o primeiro. E lá no finalzinho do versículo 12 até o versículo 16, ele vai fazer o seguinte:
já que vocês, agora, sendo amorosos, considerando os outros superiores a vocês, olhando para Jesus, o modelo, desenvolvam a sua salvação, a vossa salvação. O que é isso? O que é desenvolver a salvação? Ele fala, olha, assim, amados meus, assim é um conectivo na língua portuguesa, assim, portanto, né? É um conectivo assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. Aí ele vai dar alguns argumentos de como se desenvolve a sua salvação. Fazer tudo sem murmurações, né? Nem contendas. Então hoje nós vamos meditar um pouco nisso, sobre como nós devemos ser como igreja, como irmãos uns com os outros, como nós vamos obter sucesso nessa caminhada. Ali no versículo 1, Paulo está: se há, pois, alguma exaltação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhados afetos, ele está fazendo uma provocação para a igreja. Se há, na verdade deveria ser visto que há, visto que existe isso entre vocês, ele está provocando, né? Ele não está duvidando que realmente haja comunhão do Espírito Santo naquela igreja, que ele conhecia bem aquela igreja. Então ele fala: olha, completem a minha alegria, para que eu fique mais feliz ainda, né? Para que eu fique mais alegre. Eu suplico a vocês que vocês pensem a mesma coisa. Então ele coloca essa condicional se, para que eles reflitam. E fala, aí ele começa a dar conselhos. Não é uma carta teológica doutrinária, é uma carta de conselhos e exortações entre apóstolo e igreja, entre pastor e ovelha, entre o irmão mais velho e os irmãos mais novos. Ele fala: olha, completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nossa, é algo assim, é uma amálgama, é uma mistura de sentimentos e emoções que o cristianismo proporciona. Pensar a mesma coisa, o que ele quer dizer? Todos nós aqui pensamos igual? É isso que ele quer falar? Que nós devemos pensar igual? É isso que ele está querendo dizer? Não. Ele está dizendo o seguinte: que nós devemos ter o mesmo objetivo, que deve haver harmonia entre nós, que nós não devemos dizer A e o outro irmão dizer B em relação à doutrina de Cristo, em relação ao que nós queremos. Enquanto igreja, nós caminhamos numa mesma direção. Todos nós saímos da nossa casa hoje e viemos aqui para fazer o quê? Nós viemos aqui adorar a Deus, prestar um culto para Deus, não é para você nem para mim. Nós viemos adorar a Deus, um objetivo comum. Sim ou não? Sim. Deixamos a nossa casa e viemos adorar a Deus. E nós podemos adorar a Deus de várias formas. Adoramos a Deus com a nossa vida, entregamos a nossa vida no altar do Senhor e falamos: eis-me aqui, envia-me a mim, me usa, como diz Isaías. Nós adoramos a Deus com as nossas posses, com as nossas rendas, o nosso rendimento, quando entregamos as nossas ofertas, os dízimos. Nós adoramos a Deus quando nós viemos aqui na frente e cantamos e glorificamos. Nós adoramos a Deus quando fazemos todas essas coisas. Então o apóstolo está dizendo o seguinte: olha, pense na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, cooperação, harmonia, um time, um exército. O exército romano, na época em que ele se estabeleceu do sul da Europa até o norte da África, passando ali por Egito, e vindo até o Oriente Médio, até a Ásia Menor. Foi muito grande o domínio do Império Romano. E o Império Romano, eles tinham táticas de guerras assim, invejáveis. As formações de batalhas deles, ninguém nunca tinha visto aquilo ainda, sabe? Eles eram homens de guerra, por isso que eram quase que invencíveis. Por quê? Eles eram unidos. Cada soldado defendia a vida do outro soldado aqui com seu escudo. Eles tinham formação, vários tipos de formação de ataque, formação de defesa. Então,
eles eram como se fosse um corpo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer que todos nós fomos batizados em um só corpo. O que significa isso? Nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E ele vai usar a figura de um corpo humano. Porventura, se o pé disser, não sou do corpo, acaso ele deixará de ser do corpo? Então ele vai usar essas figuras: corpo, orelha, olho, boca, mão. Todos nós somos parte de um corpo, e a cabeça é Cristo. Então, ele está dizendo aqui para os filipenses: já que vocês têm tudo isso, vocês têm comunhão entre vocês têm se amado, vocês têm usado de compaixão para comigo, têm me abençoado com as suas posses, completa a minha alegria, têm o mesmo sentimento, pensais a mesma coisa, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Unidos de alma. O que é a alma, irmãos? A alma é aquela parte do nosso corpo, a parte do nosso ser, melhor dizendo, em que está a capacidade de entendimento, a razão, as emoções, a psique. É o que você é. A irmã Teresa é irmã Teresa porque tem uma alma, ela tem sentimentos. E o que distingue a irmã Teresa dos animais é porque ela pensa, e ela é a imagem de Deus. E ela pensa igual Deus pensa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Sejais unidos de alma. Isso tem que vir da sua alma, de amar o seu irmão. Sabe? Você tem que amar. Por quê? E ele vai continuar instruindo a igreja. Olha, não façam nada por partidarismo. Versículo 2. Aliás, versículo 3. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Isso é ser unido. Isso é pensar a mesma coisa. É quando eu venho aqui na igreja e que eu toco um instrumento, ou quando eu canto para a glória de Deus. Eu não canto para falar para os irmãos que eu sou melhor que a outra que canta. Quando eu limpo, eu falo, eu limpo melhor a igreja. Eu não faço como aquela irmã que deixa os vidros sujos, não passa pano, não faz, não. Eu limpo a igreja para a glória de Deus. Então, ele está dizendo, olha, não faça nada por vanglória. Trabalhe para o reino de Deus, sejam unidos. Faça por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então aqui, Paulo está evidenciando um tipo de amor raro. É aquele que se humilha e coloca o próximo em evidência. Assim a lei de Deus de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela é cumprida. Quando você considera o outro, quem faz isso, irmãos? Quem de nós faz isso? Fala, olha, a minha esposa me fez uma pergunta. Eu vou compartilhar com vocês. Lá no seminário, ela falou assim, amor, você olhando na turma aí, na sua turma de seminário, me fez uma pergunta, né, assim, quem que você acha aí que é melhor do que você? Aí eu falei, tem um monte aqui. E é de coração mesmo. Eu falei, ó, Ciclano, Beltrano, Fulano, eu acho que eles são melhores do que eu. Em que eu estou falando? Não que eles são melhores, eles sabem, melhor, mas melhores teologicamente, conhecem mais, vão mais além. Eu olhei e falei para ela, acho que Fulano, Ciclano, Beltrano são maiores do que eu, são melhores do que eu. E o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja esse tipo de sentimento, porque quando você faz isso, quando nós conseguimos fazer isso, o que você está fazendo? Você está matando o seu ego, você está matando o seu ego, você está mergulhando o velho homem de novo nas águas do batismo e falando, fica aí, porque eu sou o pó, eu não sou nada, Deus é tudo, Ele é maior, eu não sou nada. Irmãos, quando
Quando as pessoas criticam a gente, é difícil. Difícil, né, ouvir crítica, né? Mas você sabia que é muito difícil ouvir elogio? Quando alguém chega e te dá um tapacinho, tapa nas costas, você é muito bom. Você é muito boa nisso que você faz. O que você fala para a pessoa? Não é estranho eu sou bom. Não que, sim, é lógico, é natural. Quando alguém exerce alguma atividade com excelência, sabe aquelas pessoas que fazem um determinado trabalho, o cara é bom naquilo, um mecânico bom, um engenheiro bom, um professor bom. Não estou dizendo para a pessoa, chega e fala, você é bom. Não é difícil também você receber um elogio? É difícil porque isso exalta o seu ser, te coloca no pedestal, te eleva e te coloca numa posição contrária ao que Jesus nos ensinou. Não foi isso? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. É isso que ele ensinou aos discípulos. Então aqui, no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo está ensinando isso. O que você for fazer na igreja, não faça por partidarismo, por vanglória, porque você é melhor. Não, faça tudo para a glória de Deus e considere o outro acima de você. Ele está dizendo assim, ó, superiores, considere o outro superior a você. O que Jesus ensinou, está vendo que está em linha com o que Jesus ensinou? Jesus ensinou certa vez. Ele falou, quando vocês chegarem numa festa, vocês não escolham as primeiras cadeiras como fazem os fariseus. Senta na última cadeira. Porque quando vier o dono da festa, e se acaso não chegar ninguém mais digno do que você, ele vai te convidar para você chegar mais para frente. Senta aqui mais para frente. Aí você vai ser honrado. Mas, se você sentar lá na primeira cadeira e chegar alguém que é mais digno do que tu, o dono da festa vai chegar e falar, levanta, senta lá na última cadeira, porque chegou esse aqui que é mais digno do que tu. E você vai ser humilhado. Então aqui o apóstolo Paulo está ensinando a mesmíssima coisa que Jesus ensinou, a humildade. No versículo 5 e versículo 11, ele vai evidenciar, ele vai mostrar Jesus fazendo isso que ele está falando para a igreja de Filipos fazer. Aí ele vai falar, olha, tendes em vós, isso é um imperativo. O que é um imperativo? É uma ordem. Toda vez que você lê na Bíblia, ide, faça, tende, é uma ordem. Então é alguém, um apóstolo, é Jesus, é uma autoridade falando, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus? Quem está falando? Aqui ele vai dizer, esse trecho é um trecho riquíssimo em teologia. Os teólogos vão, aqui está uma teoria chamada a kenosis, que é a teoria do esvaziamento de Jesus Cristo. Ele era Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele, sendo Deus, versículo 6, não julgou o ser igual a Deus, por usurpação ser igual a Deus. Jesus era Deus, irmãos? Sim ou não? Sempre foi. Sempre foi. O que ele fez? Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. De quê? Das suas prerrogativas divinas. Aí que está a pegadinha. Não. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele continuou sendo Deus, assumindo a forma de, aqui o texto? Não. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então o apóstolo Paulo está falando tudo isso. Olha, não faça nada por partidarismo, sejam humildes, sabe? Considere o outro superior a si mesmo. Aí ele vai e tira o foco de Filipos e coloca um holofote gigante em Jesus e fala, olha, seja como ele, porque ele sendo Deus, ele se humilhou. Olha, versículo 8, a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele era Deus, estava lá no céu, na eternidade, com o Pai e com o Espírito Santo. Lá na eternidade, meus irmãos, houve uma reunião. Deus, em sua essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo,
projetaram, arquitetaram todas as coisas antes de criar. E Jesus seria o nosso Salvador. Ele escolheu isso. Ele escolheu vir. Ele escolheu descer até nós. E ele sabia tudo o que iria acontecer caso ele fizesse o que ele ia fazer. Só o fato dele deixar a sua glória, o seu poderio, a sua majestade, porque os anjos de Deus adoram Jesus. Todas as criaturas de Deus adoram Jesus. Jesus está sentado no alto sobre o trono, como diz Isaías capítulo 6. Então ele é Deus, o mesmo Deus que desceu no Monte Sinai e o Monte Fumegado, é Jesus. Então ele é Deus. Esse Deus que fazia o Monte Fumegado, ele desceu. Desceu à terra em figura humana, como a mim e como você. Isso é uma humilhação muito grande para um Deus. Ele se fez carne, ele encarnou. Ele entrou no ventre de uma mulher. Ele se formou um zigoto. Sabe o que é um zigoto? É um embrião de um feto na gravidez de Maria. Ele se tornou um bebezinho na barriga de Maria. O Deus Todo-Poderoso. Isso é uma humilhação. Aí ele continua. Ele se humilhou a si mesmo. E ele obedeceu. Hebreus diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer. Ele obedeceu o Pai. Então, algumas correntes heréticas, alguns hereges falam assim: por que algumas pessoas consideram que Jesus não é Deus? Porque tem alguns textos que Jesus fala assim: o Pai é maior que eu. Entende? Então algumas pessoas não conseguem, porque a verdadeira interpretação bíblica, nós temos 3 ciências para fazer isso: a hermenêutica, a exegese e a homilética. Você tem que juntar as 3, ler a Bíblia de capa a capa e ver o que a Bíblia fala dos mesmos assuntos. Então eles erram por causa disso. Jesus, ele é Deus, sempre foi Deus, porém assumiu a forma humana e ele adquiriu, né, a natureza humana. Então isso aqui os teólogos chamam de união hipostática. Ele virou um ser humano, mas continuou sendo Deus. Então isso é uma humilhação para um Deus ser um ser humano. E ele foi obediente ao Pai, à vontade de Deus. E a vontade do Pai é que ele fosse para a cruz, é que ele fosse esmagado. Isaías capítulo 53, nós lemos aqui. Ao Senhor, Adonai, hebraico, agradou moê-lo. Isaías capítulo 53 vai dizer: Deus, o Pai, agradou em moê-lo e esmagá-lo naquela cruz. O plano era esse, e Jesus sabia, lá na eternidade, antes de acontecer. É ser cuspido por criaturas que referiram, xingado, humilhado por homens, desprezado pelo seu povo. Esse é o modelo que o apóstolo Paulo está ensinando na igreja de Filipos. Olha para ele. Isso é humildade. Humildade não é a pessoa que é pobre. Humildade tem pouco a ver com pobreza ou quase nada. Humildade tem muito pobre, soberbo, arrogante, e também tem muito rico, humilde. Humildade tem a ver com a disposição do coração de se colocar abaixo. Humildade, sem arrogância, sem soberba, igual para igual com todos. Ele foi e se colocou como homem. Por causa disso, versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão Quírios, irmão Teós, meu Deus e meu Senhor. Como é Jesus? Então ele escreve esse hino cristológico para mostrar aos filipenses o modelo de amor e humilhação. Por que Jesus fez isso? Porque ele nos amou. A Bíblia diz que ele
Nós éramos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, andando em nossos delitos e pecados. Nós não amávamos, nós não buscávamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Sem que nós amássemos a Deus, Ele desceu até nós, se fez homem, se humilhou por amor a nós. Porque se não fosse assim, nós jamais teríamos a oportunidade de entrar naquele lugar chamado paraíso, chamado céu. Então Paulo ele escreve para os filipenses e faz esse hino cristológico, exaltando esse sentimento que Jesus teve. Ele fala para os filipenses: olha, Jesus tem esse sentimento que ele teve aí em vocês, no meio de vocês. Ele deixa evidente que Jesus ele pré-existia. Jesus ele pré-existia, encarnou, morreu e ressuscitou e foi exaltado. Então, a nossa caminhada, nós temos que olhar para Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Sermos como Ele foi em tudo, na perseverança, na obediência, na fé, no amor, em tudo, olhar para Cristo, meus irmãos. E aí ele fecha o assunto. Do versículo 12 ao 16, ele fala assim: assim, pois, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Por que a ausência dele? Porque ele estava preso em Roma. Desenvolver a vossa salvação. E o que é salvação? Quem estava no meu concílio viu que eu falei sobre isso. Salvação é a aplicação da obra de Cristo na vida de cada um de nós. O que significa isso? Nós estávamos mortos. Nós íamos para o inferno. Todos nós. Por causa de quê? Por causa do nosso pai Adão e por causa dos nossos próprios pecados. Suponhamos que você e eu não tivéssemos cometido nenhum pecado. Mesmo assim nós iríamos para o inferno. Por quê? Por causa do nosso pai Adão, por causa da nossa mãe Eva. Ele transmite para nós o pecado original. Romanos capítulo 5 vai falar sobre isso. Assim como por um só homem entrou a morte, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte reinou, assim também, por causa de um só homem, a saber, Jesus Cristo, veio a graça para todos e sobre todos. Então, se você e eu não tivesse nenhum pecado, mesmo assim iríamos para o inferno, por causa do pecado de Adão e Eva. Entende? Então Jesus veio e Ele nos resgatou. Ele pagou o preço para quem? Para Deus, o Pai, para Ele mesmo. Pagou o preço que tinha que ser pago. Por quê? Ezequiel diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que alguém possa ser salvo, um outro alguém tem que morrer no lugar daquele alguém. Assim é a lei de Deus. Quem que morreu no meu lugar? Quem, igreja? Jesus de Nazaré. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então ele começa falando assim, desenvolver. Ele termina falando, desenvolver a salvação. Desenvolver a vossa salvação. O que é isso? A salvação, ela tem vários estágios. Ela começa quando você se arrepende e é regenerado. Então a palavra de Deus é pregada por pecador. O pecador, ele ouve a palavra. O Espírito Santo de Deus ilumina a mente daquela pessoa para entender a palavra. A pessoa crê, a palavra entra no coração. A pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo. Ele é um pecador, esse mundo já está julgado. Haverá um grande trono que vai julgar todas as coisas. Ele se arrepende. Se arrepende. Romanos fala assim: com a tua boca confessar, com o teu coração creres que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, isso é a salvação. A pessoa é regenerada, refeita, nova criatura, uma nova geração. A partir dali, ela começa um processo chamado santificação, que vai terminar na glorificação, quando nós estaremos com Cristo, quando o corpo será transformado. E quando Paulo fala desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo aqui agora vocês estão no processo de santificação. Agora você tem que considerar o outro superior a você. Seja humilde.
busque a presença de Deus, ame o seu irmão, ame, tenha o mesmo sentimento que Cristo teve, tenha o mesmo pensamento entre vocês, não haja partidarismo, facção. Viu aquelas igrejas cheias de grupinho? Tem um grupinho aqui que não estuda um grupinho lá. Isso é partidarismo, facção dentro da igreja. Jesus abomina essas coisas. E sabe o que é abominar, irmãos? Abominar é ter nojo. Deus abomina. Lá em Eclesiastes fala que 3 coisas o Senhor abomina: divórcio, né? O que semeia contenda entre irmãos, facção, vanglória, divisão. Então, nós temos que ter esse sentimento em Cristo Jesus. E vai falar no versículo 14, versículo 3, por que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que significa isso? Significa que em nós mesmos, presta atenção, igreja, em nós mesmos não há nada de bom no meu coração que Deus olha e fala assim: dá para usar. Não, nada. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Quer ver como é verdade? O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos capítulo 7, ele fala assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele está falando aqui, é Deus que opera em vós. Ele cria em mim esse sentimento de querer. Quando eu busco a face de Deus em oração, quando eu me santifico, quando eu me separo das nojeiras, das imundícies que o mundo oferece a mim e a você, ele vem e entra dentro do meu coração. Ele faz morada na minha vida. Ele transforma o meu ser e a minha mente. Romanos 12 vai falar sobre isso. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, renovação. Não há essa renovação. Então o Senhor opera isso na gente quando você se humilha na presença de Deus. O apóstolo Tiago fala: humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Aliás, Tiago não, o apóstolo Pedro, ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Essa questão de humilhação é inerente a nós. Humilhação, amor, lutas, isso é nosso, é do cristianismo. O Deus Todo-Poderoso se humilhou, e Ele ensinando aos seus discípulos, João capítulo 15, dá uma olhada, ele vai falar assim: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se fizerem isso comigo, vão perseguir vocês também, vão fazer isso com vocês também, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que ele está querendo dizer? Tem de bom ânimo, fica tranquilo, passe por tudo, carrega sua cruz, me siga, vá até o fim, está tudo certo, está tudo pago. Eu só vou te receber do lado de cá. Bem-vindo. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É isso que ele está dizendo, meus irmãos. E ele continua ensinando a igreja: olha, fazei tudo sem murmurações nem contendas. É para fazer? Vamos fazer. Está muito frio, aqui está muito quente, aqui está muito limpo, aqui está muito sujo, aqui está muito isso, aqui está muito aquilo. E a pessoa começa a murmurar. Deus odeia. Por causa de murmuração, Deus matou 23 a 27 mil pessoas no deserto. Porque eles começaram a murmurar contra Moisés, a terra se abriu debaixo deles, estava em Êxodo. As pessoas começaram a murmurar: olha, lá no Egito a gente comia à vontade, né? Lá tinha comida boa, nesse deserto só tem esse maná, essas codornizes, eu estou de saco cheio, esse Moisés aí. Deus matou todos eles. O livro de Hebreus fala: olha, o que aconteceu lá, aconteceu para o nosso ensino. Então Paulo fala: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Irmãos, façam para a glória de Deus, trabalhem para o reino de Deus, para a glória de Deus. Por que eu devo fazer assim? Ele está falando tudo, é tudo, inclusive
no seu trabalho. Né? Chegar no trabalho, aquele chefe chato, pega no seu pé, é difícil, né, irmão? Eu sei. A gente não vai espiritualizar tudo, a gente é de carne e osso, fraco, pecador. Chega lá, tem alguém pegando no seu pé, você sabe, a pessoa fica te perseguindo. Você vai murmurar? Não, é Deus usando aquela pessoa para forjar o seu caráter e te humilhar e te trazer na humildade. É isso. Ou você acha que o Senhor não está te vendo? Você acha que você, como servo de Deus, Jeremias 23 diz, Jesus fala assim, Deus fala assim, ocultar-se alguém em cavernas de maneira que eu não visse? Você acha que Deus não te vê? Salmo 139, se fujo, até se faça minha cama no mais profundo abismo, lá os teus olhos estão, o Senhor enxerga no inferno. Você acha que Ele não está te vendo lá? No seu trabalho. Então Deus tem propósito em tudo que acontece nas nossas vidas. Tudo. Até a morte. Até a morte, não é? Até a morte. Falo isso porque eu passei por isso agora, né? Minha mãe faleceu no dia 3 de maio agora. E o Senhor já colocava no meu coração que Ele ia me levar ela. Ele me deu o texto de 1 Coríntios. E eu falei esse texto no velório da minha mãe. Eu preguei para aquelas pessoas que foram no velório da minha mãe. A morte é o nosso último inimigo a ser vencido. O diabo já está derrotado. O mundo já está derrotado. Falta vencer a morte. Naquele grande e glorioso dia da ressurreição, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos vão ressurgir. Nós estaremos com Ele. E aí vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aí vai se cumprir essa palavra. Até lá, nós devemos fazer tudo sem murmuração e nem contenda, olhando para o próximo, considerando ele superior a mim, andando em humildade, olhando para Cristo, meu modelo, meu paradigma. Ele é o modelo. Versículo 15: para que eu tenho que ser assim? Para que eu me torne irrepreensível e sincero, filhos de Deus. Porque hoje em dia está difícil, né? Quanto crente que dá mau testemunho, tranqueira nos trabalhos, sabe? Mal pagador, falador da vida dos outros. E o apóstolo Paulo está falando: por que você tem que fazer tudo sem murmuração nem contenda? Você tem que ser humilde, você tem que se humilhar, você tem que amar as pessoas. Por quê? Para que vocês se tornem irrepreensíveis, calar a boca do adversário, para que ninguém fale que você não tem Jesus na sua vida, para que eles olhem, olha só, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês resplandeceis como luzeiros do mundo. Porque quando você tem um procedimento, irmãos, as pessoas olham para você e falam: ah, é um crente, pergunta para ele, ou então conversa com ele, de repente ele tem uma palavra, né? Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes? Sabe? Quando você, no meio de uma turma de gente, você tem um ali que é diferenciado, um servo de Deus, uma serva de Deus. No meio que um daqueles ali está passando por dificuldade, quando acontece isso, com quem que eles vão pedir conselhos? Com o crente, com a crente. Mas ele vai fazer isso quando ele olhar para aquela pessoa e falar assim: não, realmente ele é um modelo, ele parece com Jesus, ele não anda como a gente. É isso que o apóstolo Paulo está falando dos filipenses. Então ele estimula os filipenses a desenvolver a salvação deles dessa forma, demonstrando a mesma fé que eles tiveram no início, a mesma obediência que sempre tiveram em suas vidas. E como resultado, eles vão fazer tudo sem murmuração e nem contenda. Para quê? Para serem irrepreensíveis. Não tem nada. O diabo olha: deixa eu ver onde eu acho alguma coisa para ir lá e abusar. Não tem nada. Ah, pecou ontem. Não, já está pago. O pecado está pago. Não tem nada. Entende, irmãos? É isso que o apóstolo está dizendo. E por fim, meus irmãos, o que isso tem a ver com a Igreja Batista de Condomínio Maracanã nessa noite? O que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Nós devemos pensar a mesma coisa.
Devemos ter um único pensamento no sentido de que deve haver harmonia na igreja de Deus. Deve haver cooperação entre nós. 1 Coríntios capítulo 12, 13 vai falar que nós somos batizados em um só corpo. Nós devemos ter o mesmo amor, porque nós somos batizados em um só Espírito, o mesmo Espírito. O mesmo que salvou o Denis é o mesmo que me salvou. O mesmo que salvou o irmão Celso Vaz é o mesmo que salvou o Tamires. O mesmo que salvou Joninha é o mesmo que salvou o irmão Edmilson. É o mesmo amor, é a mesma pessoa. Somos filhos do mesmo Pai. Entende? Então nós temos que ter o mesmo amor. O amor que procede de Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, é aquilo que pode tornar algo ou alguém perfeito. Vínculo. Sabe a corrente? Não tem aquele elo? A corrente não tem o elo? É o vínculo. O que é isso? O amor é o que liga o que é imperfeito ao que é perfeito. Sabe quando nós seremos perfeitos? Nesse mundo não seremos, por causa do pecado que está em nós. Mas quando nós formos transformados, nós seremos perfeitos, como Cristo é. O amor, a consumação de tudo. O amor cobre multidão de pecados, isso diz a Bíblia. O amor cobre multidão de transgressão. Então nós devemos ter o mesmo amor uns para com os outros. Igual mais a irmã ali, porque a irmã me ajuda nisso, naquilo. Não. Você tem que amar todos por igual. Jesus não ama um mais do que o outro, porque um ama mais do que o outro, ele ama todos. Jesus não tem filhos e filhinhas prediletas. Ele ama todos. Então nós devemos seguir tudo. Ame a todos. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Esse é um exercício difícil. É um exercício que você tem que matar o seu ego. Romanos 6,11, rapidão. Vou ler para os irmãos, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos. Romanos 6,11 diz assim, irmãos: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, quando você se considera morto, você mata o seu ego, fica mais fácil você se humilhar. Não, irmão, tudo bem, beleza, irmão. Mesmo que o irmão esteja errado, né? Mas para evitar briga, confusão, se humilha. Toca o barco. Nós devemos ter o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus, o exemplo de humildade. Nós devemos desenvolver a nossa salvação, crescendo espiritualmente através da prática da palavra de Deus. Prática, vocês estão ouvindo bem? Eu falei? Crescendo espiritualmente através da prática da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, fala assim: desejai ardentemente, como meninos, o leite espiritual genuíno, para que vocês vão crescendo, amadurecendo, se tornando cristãos mais maduros. Desejai esse leite, que é a palavra de Deus, praticando boas obras como fruto de um coração grato. Gálatas 5:23 vai falar do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro, longanimidade, paciência, bondade. Tudo isso, irmãos, tem que habitar em nós. Temos que ter amor, paciência, bondade, longanimidade, perseverança, fé. Isso é desenvolver a salvação, santificando-nos das imundícias do mundo. Deixa isso para lá, guardando a palavra de Deus. Ele fala, versículo 16 aqui, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu não me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Está dizendo o seguinte: olha, vocês devem perseverar na palavra, é na palavra. Se amanhã ou depois o pastor Jaime está aqui pregando uma palavra que não é a palavra de Deus, vocês têm que seguir a palavra. Vocês não estão seguindo a homens, vocês estão seguindo Jesus Cristo mediante a palavra. Por isso que nós batistas temos um dos princípios da Igreja Batista é a Bíblia como única regra de fé e prática. O que passar disso é do maligno. Paulo fala em Gálatas: se vier um anjo do céu, um anjo de Deus, e pregar um outro evangelho, seja anátema, maldito. Porque esse é o evangelho que Deus tem. Então, irmãos, concluindo, Deus quer que nós sejamos um só corpo. É isso que Deus quer nessa igreja. Um só corpo, unidos por amor a Ele e aos demais membros do corpo de Cristo. Que nós devemos, Ele
Ele mesmo, o Senhor Deus, Ele nos ajuda nesse processo de santificação que é o que nós estamos vivendo agora. É preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso estar pleno, transbordando, saindo do Espírito Santo, para que nós possamos amar como Jesus amou, andar como Jesus andou e realizar o que Ele realizou. Porque Ele falou: sem mim nada podeis fazer. É preciso crer em Deus e obedecer a sua palavra, pois fazendo assim nós vamos cumprir a nossa missão aqui na terra. E aí nós vamos poder afirmar como o apóstolo Paulo afirmou no final da sua vida. No ano 67 mais ou menos, ele foi morto, ele foi degolado a espada em Roma. E ele disse assim, ó, em 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, justo e reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estendi um pouquinho só, mas eu creio que vocês foram abençoados pela palavra de Deus. Amém. Irmãos, põe-se de pé, nós já estamos encerrando o nosso culto. Eu vou orar para encerrar. Próximo domingo nós temos a nossa assembleia. É uma assembleia muito importante, que é uma assembleia que nós vamos tratar sobre a recondução de membros e nós vamos tratar sobre a sucessão pastoral dessa igreja. Então, cada membro dessa igreja está convidado a comparecer domingo que vem às 17 horas para que nós possamos deliberar sobre essas coisas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor falou nessa noite. Amém. Falou através dos cantos, falou através da palavra. Guarde essa palavra no seu coração, vá com ela e viva uma semana de vitória em nome de Jesus. Não murmura, não reclama, coloca na mão de Deus. Ele sabe o que faz, a sua e a minha vida está na mão dele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti por essa palavra abençoada, Pai. Oh meu Pai, dá força, dá inteligência, dá sabedoria, dá meios para que nós possamos praticar tudo isso que nós ouvimos, para que nós possamos amar uns aos outros, Senhor, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor, diante dos nossos irmãos, para que nós possamos ser um corpo, Pai, para que nós possamos ser unidos, Senhor, para que nós possamos ter em mente Jesus, o nosso modelo, o paradigma de perfeição. Ó Pai querido, Pai amado, nós te suplicamos, Senhor, abençoa a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. Capacita a Tua igreja, Senhor, como o Senhor já tem capacitado, mas multiplica os dons, derrama os dons que precisam sobre esta igreja. Senhor, meu Pai, abençoa as famílias, Pai querido, tantas pessoas, Pai, estão sofrendo enfermidades, Pai. Isso desestabiliza as famílias. Pai querido, Pai amado, desemprego, Pai, abençoa, abre portas para quem está desempregado, Senhor. Abençoa o Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido, abençoa o pastor dessa igreja, o pastor Haroldo, a irmã Sueli, a família pastoral. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa Gil, que está com meus filhos em casa. Pai querido, cada membro dessa igreja, Pai, os que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, abençoa a irmã Rani, o irmão Anderson, o irmão Joilson, a irmã Cleo, todas as pessoas, Pai, que não estiveram aqui hoje nessa noite. Visita eles com poder e glória, Senhor. E por último, Pai querido, Pai amado, nós pedimos ao Senhor: fortifica a Tua igreja na graça que é em Jesus Cristo. Dá uma semana de vitória para o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que o amor do Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Jesus Cristo, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, não só hoje como para sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Deus abençoe sua vida, meu irmão.